Olá, olá, pessoal. Todos bem? Espero que sim. Meu nome é Leandro Eustáquio, eu trabalho com direito ambiental, sou advogado, sou professor. Antes do tema do vídeo de hoje, vou te pedir para se inscrever no canal, curtir, compartilhar nossos vídeos, porque fazendo isso é o pedido de sempre, né? O algoritmo do YouTube entende que o que a gente vem fazendo tem relevância. Bom, dito isso, hoje eu vou conversar sobre assessoria jurídica um amigo meu de longa data, assessoria jurídica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. O tema do vídeo de hoje é a assessoria jurídica da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais. Nele eu conversei com Adriano Brandão de Castro, procurador do Estado de Minas, tendo atuado no contencioso e na atividade consultiva, na Secretaria de Estado de Saúde e de Defesa Social. O Adriano atualmente chefia a AJUR, assessoria jurídica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais. O Adriano é casado com a Silvia e pai de duas lindas filhas, a Clara e a Joana. Curta lá. Olá, meu caro Adriano, seja bem-vindo, tudo bem por aí? Tudo bem, Leandro? E com você? Comigo tudo ótimo, Belo Horizonte fazendo um calor e a gente reclama de tudo, né? Quando está chovendo, reclama de chuva, quando está quente, reclama que está quente, mas isso aí é a insatisfação natural do ser humano. Seja bem-vindo ao nosso canal, muito obrigado pela atenção, viu? Eu que agradeço, Leandro. Adriano, dentro do que a gente vinha falando, conta para nós, para os telespectadores do canal, por gentileza, como que deu a sua chegada, a sua trajetória, a sua carreira, até agora na área jurídico-ambiental, vamos assim dizer. Então, eu formei na Faculdade Milton Campos em 2005, advoguei na área privada durante alguns anos, e em 2013 eu tomei posse, em fevereiro de 2013, eu tomei posse como procurador do Estado de Minas Gerais. Inicialmente, eu tive uma atuação na área do contencioso, no escritório seccional de São João del Rei. Fiquei por lá até meados de 2015. E, a partir daí, eu fui removido para Belo Horizonte, onde eu passei a atuar na área consultiva. Inicialmente, eu fui para a Secretaria de Estado de Saúde. Na sequência, eu fui para, então, Secretaria de Estado de Defesa Social, atualmente foi desmembrada em Secretaria de Segurança Pública e Justiça, Sejusp, e a SEAP, a de Administração Prisional. Na época, era um órgão só que cuidava de todas essas difíceis atribuições. E de lá, eu fui, em maio de 2017, para a assessoria jurídica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, onde permaneço até hoje na função de chefe da assessoria jurídica. Então já são 5, 6 anos de AJUR, não é isso? Imagino que foi uma experiência fantástica. Mas antes de falarmos da AJUR propriamente dita, acredito que o pessoal conheça muito ou conheça mais a atuação do Procurador do Estado, e eu estou falando do Procurador do Estado de Minas Gerais, no contencioso, né? Mas como é que funciona a atuação? Como é que é a atuação de procurador? Como é que é a atuação sua, ou suas, no plural, da carreira, no consultivo? É isso, Leandro. As pessoas conhecem mais a atividade do advogado público na área do contencioso, né? Que é acompanhar a ação judicial, ajuizar a ação, fazer a defesa, audiência, recursos, e a atividade do contencioso acaba sendo muito próxima da advocacia privada. Né? Tem a diferença de que na advocacia privada a gente tem um cliente, né? E na advocacia pública a gente não tem propriamente um cliente, a gente advoga os interesses do Estado, logo a gente advoga os interesses públicos e os interesses da coletividade. Mas existe também a atuação no consultivo, que é assim, muito diferente, muito instigante e que acaba sendo pouco conhecida. Né? Se na área do contencioso a gente faz a defesa do Estado, e nós temos a prerrogativa de exclusividade na condução dos processos judiciais que envolvem o Estado, nós precisamos fazer a defesa. A gente não faz juízo de valor sobre a conduta questionada em juízo pelo Estado estar correta ou não. A gente faz a defesa possível, né, dentro dos postulados aí da boa-fé, da lealdade processual e todos aqueles que permeiam a atuação na administração pública. No consultivo, a nossa atuação ela é muito mais preventiva
a gente faz o controle de legalidade dos atos e das políticas públicas. E o viés é sempre de análise da juridicidade, da legalidade, de modo a dar o conforto para que o gestor esteja fazendo nos moldes jurídicos da forma mais adequada. Então, a nossa atuação ela é muito mais preventiva e não tem aquele viés de você, né? Em juízo você faz a defesa do Estado, no consultivo você faz uma análise da legalidade e vai trazer para o gestor qual é a moldura jurídica adequada para aquela política pública que ele pretende executar. Né? Então, a gente tem alguns limites na nossa atuação, por exemplo, a gente não vai adentrar a discricionariedade do gestor público, conveniência e oportunidade, nós não vamos adentrar nos aspectos técnicos, econômicos, financeiros, porque nós não temos competência legal e nem expertise para tanto, nós vamos analisar a moldura jurídica do que se pretende fazer. Né? Então, a gente tem duas atuações, basicamente, assim, no consultivo, que são aquelas demandas de curso obrigatório, vamos dizer assim, por exemplo, licitações, compras em geral, contratos, convênios, instrumentos análogos, acordos de cooperação, atos normativos, né, resoluções, portarias, minutos de decreto, tudo isso necessariamente passa pela análise da assessoria jurídica antes da prática do ato. Né? E existe também aquela outra situação, que são as consultas em que há uma discricionariedade do gestor sobre consultar ou não e os limites daquela consulta. Né? Na área ambiental, basicamente, é na parte da regularização, né, dos licenciamentos e também na parte da fiscalização, na atividade de apuração de infrações ambientais à legislação do meio ambiente como um todo. E, dentre as atribuições, as prerrogativas que são exclusivas da advocacia pública, né? A advocacia pública está prevista no artigo 132 da Constituição, e há uma jurisprudência, né, antiga e até uníssona do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho notícia de nenhuma decisão, e desde, salvo engano, 1992 foi o primeiro acórdão a respeito da advocacia pública, de que é competência institucional exclusiva a atividade de consultoria e assessoramento jurídico, além de representação judicial do Estado. E em Minas Gerais nós temos recentemente a lei complementar, o projeto de lei, a lei 151 de 2019, que ela atualizou as competências da Advocacia Geral do Estado e trouxe ali de uma forma muito clara que compete aos procuradores do Estado o controle de legalidade, de juridicionalidade, de juridicidade, de constitucionalidade dos atos a serem praticados, e essas competências elas são prerrogativas exclusivas da carreira. Né? Não é possível que outro agente público faça, às vezes, do procurador do Estado nessas atividades de consultivo. E assim, é muito gratificante estar no consultivo, porque você consegue ver o resultado do seu trabalho de uma forma muito mais rápida e muito mais efetiva do que no contencioso. Né? Os processos judiciais, eles demoram anos a fio para se resolverem. Né? Então, é um trabalho que ele fica postergado, e normalmente vários procuradores vão atuar ao longo do tempo. Né? E no consultivo a gente tem aquele contato mais direto com o gestor, com o secretário de Estado, com o dirigente de autarquia e fundação, para conduzir sob o aspecto jurídico, né, sempre respeitada a liberdade do gestor e a liberdade técnica, a discricionariedade técnica também, para trazer essa segurança jurídica para as políticas públicas do Estado. Entendi, viu, Adriano? Muito bem explicado. E como você bem disse, no consultivo consegue ver com mais efetividade, com mais rapidez, com mais eficácia o resultado do trabalho, pela morosidade, né? E gozado. Quando a gente começa a estudar processo civil na faculdade, você deve se lembrar bem disso, a primeira coisa que a gente quer fazer é petição inicial, né? Vira especialista em peticionar, que é uma coisa muito mais voltada para a área conflituosa, para a área do litígio, enfim, que as faculdades de Direito façam uma revisão da grade curricular para trazer métodos de soluções consensuais, inclusive, dentro de fazer disso. Agora, Adriano, caminhando para a AJUR, para a Assessoria Jurídica da SEMAG, da Secretaria de Meio Ambiente, Estado de Meio Ambiente, Minas Gerais e Desenvolvimento Sustentável, como que funciona dentro do organograma da SEMAG, né, que tem ali, junto à Secretaria, o IEF, Instituto Estadual de Florestas, o IGAM, Instituto de Gestão das Águas de Minas Gerais, e também a FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente.
como que se dá a atuação sua na condição de AJUR? Você recebe consulta da secretária, da diretoria do IEF ou de alguma outra superintendência regional? Pode contar para a gente, por gentileza, como funciona? Leandro, isso é um ponto importante, né? Até alguns anos atrás não havia uma normatização a respeito desse fluxo de consultas. Isso era algo ruim, porque às vezes num órgão muito grande, você recebe uma consulta, por exemplo, de um diretor de uma unidade do interior, e ele faz um questionamento sobre um ponto jurídico específico, a gente dá a resposta, só que aquilo tem uma repercussão no órgão muito grande, e isso não pode ficar solto, né? O gestor máximo, então, subsecretários, né, além do secretário de Estado, eles precisam ter um controle, eles precisam saber quais são os questionamentos jurídicos que estão sendo feitos, porque aquilo vai ter um impacto no órgão como um todo, né? E, como eu disse agora, a prerrogativa da consultoria jurídica é exclusiva da AGE, né, da Procuradoria do Estado. Então, uma vez que a resposta vem, existem instâncias revisoras na AGE, mas uma vez que a resposta vem, aquilo ali vai ter que ser adotado do ponto de vista jurídico, né? A gente sabe que o parecer jurídico, por natureza, ele é opinativo, ele não vincula a decisão da autoridade, porém, os contornos jurídicos, quem tem a competência para traçar é o procurador do Estado, né? Então, a gente tem dentro da secretaria, a gente tem uma resolução da AGE, a resolução 93 de 2021. Existiu uma outra, salvo engano, de 2017, que foi a primeira, de 21 atualizou, mas manteve essa parte geral de que os legitimados para encaminhar uma consulta jurídica, salvo licitações, contratos, convênios, isso aí é curso obrigatório, né? Até a própria lei de licitações, ela traz como a obrigatoriedade de ter o parecer jurídico, né? Mas as consultas que têm uma discricionariedade, elas precisam ou do dirigente máximo do órgão, do secretário de Estado, ou do adjunto. Algumas secretarias não têm adjunto hoje, é o caso da SEMAD, ou então dos subsecretários ou do chefe de gabinete, né? De modo que abaixo do subsecretário da estrutura nós temos o superintendente, temos o diretor, eles podem, né, provocar o subsecretário para encaminhar uma consulta, mas eles não podem fazê-lo por conta própria, por essa necessidade de uma unidade interna que faça aquele controle, inclusive, das demandas que estão sendo submetidas à assessoria jurídica, para saber a repercussão dentro do órgão e tudo mais. Então, essa resolução da AGE, ela disciplina o consultivo como um todo e também traz esse fluxo de legitimados para consultar. E eles podem consultar tanto a assessoria jurídica, quanto encaminhar diretamente para o advogado-geral do Estado uma consulta. No caso, ele vai remeter ao órgão central de consultoria jurídica. Então, a gente tem essas duas instâncias, vamos dizer assim. Eu, lá na assessoria jurídica da SEMAD, eu dou uma resposta por nota jurídica ou um despacho de conteúdo jurídico. Eventualmente, o gestor ele pode submeter a instância superior dentro da AGE, que é a consultoria jurídica, que vai, juntamente com o advogado-geral do Estado, dar a palavra final sobre aquele assunto. Eu imagino que tamanha o conteúdo da questão ambiental, né, e, ao mesmo tempo, tamanha a variedade da questão ambiental, os temas que chegam para consulta, né, para você proferir seu despacho, sua nota, e o que sejam os mais variados possíveis. Então, deve ser uma experiência fantástica, acredito eu. Não, com certeza. Se dentro da gama, né, do direito ambiental, aquele emaranhado de normativos, municipal, estadual, federal, resolução, instrução de serviço, né, tem todas as espécies normativas ali coexistindo, não necessariamente de uma forma harmônica, né? Isso traz um desafio especial. E em termos de jurisprudência também, nos tribunais estaduais e nos tribunais regionais federais, a gente não tem tanto material assim de trabalho, né? A gente acaba tendo que recorrer a decisões de tribunais superiores, que muitas vezes vão ser em pontos específicos, vão trazer aquela parte da teoria, dos princípios, né? Então, a atividade de resposta de consulta jurídica
na área ambiental, muitas vezes a gente sai do zero, a gente tem ali só os atos normativos, tem que fazer uma análise sistemática, né, principiológica, finalística, se valer de todos aqueles instrumentos para dar conforto e segurança para os atos a serem praticados no âmbito do meio ambiente, que é muito sensível, né? Então, a gente tem também uma atuação muito efetiva e muito presente do Ministério Público, né, com uma série de recomendações. Atualmente, a gente tem tido muitas ações conjuntas, né, da Advocacia Geral do Estado com o Ministério Público Estadual e, às vezes, até o federal. Recentemente, a questão das barragens alteadas da montante, que tinha um prazo legal para serem descaracterizadas, o prazo venceu, muitas não conseguiram, foi firmado termos de ajustamento de conduta em conjunto, a atuação conjunta do Ministério Público Estadual, Federal, do Estado, da FEAM, da ANM também, e foi muito exitoso nesse sentido, porque as empresas vão ter que se adequar, vão ter que cumprir os cronogramas no menor prazo possível, e também vão ter que indenizar o Estado pela demora, e o valor vai ser revertido para projetos na área socioambiental. Eu acompanhei tudo isso. Pessoal, para nivelar o diálogo, a princípio, Adriano, em outras palavras, estava se referindo à quantidade de normas existentes no direito ambiental, que a gente conhece como competência legislativa concorrente, né, Adriano? E, ao final, Exato. falou do prazo da descaracterização das barragens, que venceria no final de fevereiro, se eu não me engano, e esse prazo foi prorrogado por termo de atitude de conduta. Salvo engano, 25 de fevereiro. Isso, 25 de fevereiro, a gente está gravando esse vídeo já no mês de março, vai ser publicado no mês de março ainda, e em alguns casos, o termo de ajustamento de conduta falando em indenização pelo descumprimento de prazo. Adriano, esses pareceres, alguns deles, eles estão, duas perguntas dentro de uma, né? Disponíveis para consulta em algum site. Você quer falar de algum deles em específico? Os pareceres da Advocacia Geral do Estado, do Núcleo Central de Consultoria Jurídica, eles estão disponíveis na internet, no site da própria AGE, advocaciageral.mg.gov.br. Logo na primeira página, legislação, já vai aparecer a opção pareceres e notas jurídicas, tem as ferramentas de pesquisa, e ali a gente encontra as manifestações que foram elaboradas pela consultoria jurídica, estão também subscritas pelo advogado-geral do Estado e que já são matérias jurídicas sedimentadas. E aí tem, né, toda sorte, toda gama de assuntos que permeiam o direito público, não só o ambiental, administrativo, enfim. É bem bacana, porque os pareceres, puxando a sardinha para o nosso lado aqui, são muito bem fundamentados, são muito bem claros e um estudo científico muito bem feito. Eu aprendo, eu te confesso que depois que eu descobri, até bem pouco tempo eu não sabia, depois que eu descobri, eu aprendo bastante, faço minhas suas palavras, muito bem fundamentados, dos mais assuntos variados, e assim, nossa, puxa vida, é uma fonte, até para você que comentava que não há muita jurisprudência em tribunais estaduais, tribunais regionais federais, essa fonte dos pareceres da AGE, né, assim, aqui, falar mais do que merece ser falado, ela é valiosíssima para quem está estudando direito ambiental, para quem já trabalha com isso na prática, então, assim, é importante dar publicidade a isso. Mas, Adriano, quer falar, falando desses pareceres, quer falar de algum deles específico? A gente teve um caso recente que foi bastante curioso, e a resposta não foi fácil de ser dada. Nós temos, assim, tentar resumir, né, o assunto, nós temos lá os sistemas de unidade de conservação, nós temos a chamada Lei do SNUC, né, que é uma lei federal, e ela traz, dentre algumas disposições, a necessidade de que exista a anuência do órgão gestor da unidade quando um licenciamento, um empreendimento a ser licenciado, está dentro do entorno da unidade de conservação e é capaz de causar algum tipo de prejuízo, algum tipo de impacto do ponto de vista ambiental. Então, essa anuência ela é necessária. E nós tínhamos uma resolução do CONAMA que disciplinava que, na ausência de plano de manejo, e infelizmente muitas unidades ainda não têm o plano de manejo, né, federais até estaduais,
deve-se considerar 3.000 metros. Então, a distância, se o empreendimento está a até 3.000 metros de uma unidade de conservação, é necessária aquela anuência, e no âmbito federal, a resolução CONAMA é que disciplinava, só que essa resolução ela tinha um prazo de vigência. Então, a vigência dela se encerrou. E não sobreveio outra norma a nível federal para suprir essa lacuna, né? E nos foi questionado pela área de regularização ambiental que providência adotar quando se depara com a unidade de conservação federal, qual é o parâmetro de espaço que deve ser considerado na ausência da resolução CONAMA vigente, né? E nós vislumbramos apenas duas possibilidades que se complementam e não se excluem. Uma é utilizar a analogia, né, que as normas de introdução ao direito nos permite essa saída, e utilizar a disposição do decreto estadual específico que diz em relação às unidades estaduais, naturalmente, né, que a distância que deve ser considerada é também de 3.000 metros. E, a par disso, nós tivemos também uma decisão do Supremo Tribunal Federal recente, exatamente sobre essa temática de resoluções CONAMA que perderam a validade pelo decurso do tempo, e o Supremo pontuou que não pode haver vácuo normativo quando tem proteção ambiental, de modo que, se não sobrevier nova norma regulamentando aquele tema, a norma que já perdeu a rigor, a eficácia, ela permanece sendo aplicável, né? Então, essa foi uma outra solução que a gente encontrou, utilizar a resolução CONAMA com a referência dos 3.000 metros, ainda que ela tenha perdido a vigência, por conta dessa decisão recente do Supremo Tribunal Federal. E é um caso assim, que é muito peculiar, né? A gente não encontra ainda nenhum tipo de jurisprudência a respeito do assunto, e nós temos que utilizar as ferramentas que o direito nos dá para poder dar um encaminhamento seguro para o órgão ambiental licenciador, né, que, no caso, nós estruturamos a resposta dessa forma. Perfeito. A resolução, Adriano, que teve esse dispositivo perdendo a eficácia, a resolução CONAMA 428 de 2010, e ela falava nas zonas de amortecimento tampão, né, dizendo que, num intervalo de 5 anos, teria que ser definida a norma, que, na ausência dela, estabelecendo os 3.000 metros. Isso foi em 2010. Aí, em 2015, esse dispositivo foi prorrogado por mais 5 anos, né, enquanto não houvesse definição de zona de amortecimento, seria utilizado o espaço de 3.000 metros, só que chegou ali em dezembro de 2020, não houve uma nova resolução do CONAMA. Então, ficou em vácuo, foi perfeita a sua análise, né? Não faz sentido agora dizer que não existe mais um espaço simplesmente porque a resolução perdeu a eficácia. Antes, o contrário, em prol do meio ambiente, né, na dúvida, em nome do princípio da precaução, a sua análise foi perfeita. Além do que, como você citou, a norma estadual vigente, que é o decreto estadual, estou olhando para cá, porque tem outro computador aqui, ele me dá o feedback, é o decreto estadual 47941, que fala exatamente nesse limite de espaço também de 3.000 metros. Então, perfeita a análise. Adriano, já caminhando agora para o final, mais uma vez te agradecendo. Você tem mais alguma observação? O momento é esse, meu caro. Não, eu que agradeço, Leandro, o convite. Espero que venham outros também. Sempre um prazer conversar com você e falar de direito ambiental, né, que é um tema muito, muito instigante, que está na moda, né, como não poderia deixar de ser. Queria só conclamar os operadores do direito, quem tem interesse, né, em integrar as carreiras públicas, a advocacia pública, que nós teremos, né, se tudo der certo, tomara que ainda nesse ano nós teremos edital para concurso de procurador do Estado de Minas Gerais. O último foi o meu concurso, o edital de 2011, né? Então já se passaram muitos anos e nós temos aí cerca de 10% dos cargos vagos, uma carreira pequena, né? Então, nós precisamos recompor esses quadros e acho que é uma ótima oportunidade para quem tem interesse em ingressar os quadros da advocacia pública, aproveitar essa oportunidade. Serão todos muito bem-vindos na AGE para atuar ao nosso lado. Não tenho dúvida, eu também tive essa notícia da provável abertura do concurso. Faço suas palavras, pessoal. Quem tiver interesse, dá aí a dica. Meus caros, minhas caras, hoje eu conversei com o Adriano Brandão de Castro, procurador do Estado de Minas Gerais, da assessoria jurídica da SEMAG, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Adriano, meu caro, forte abraço, muito obrigado. Forte abraço, Leandro. Abraço a todos.